Boa noite a todos e a todas que nos assistem, para aqueles que vão chegar daqui a pouco, para aqueles que vão nos assistir num outro momento possível. É com grande alegria que a gente dá início à nossa 8ª web discussão sobre inclusão, né? Esse tema, esse nome que a gente deu para essas lives, no objetivo de discutir sobre um tema que a gente considera tão importante, que é a área da inclusão de pessoas com deficiência nas escolas, nas famílias, na sociedade como um todo. Nós estamos na nossa 8ª. Essa iniciativa, então, dessas lives, eu como professora do IEAR, do Instituto de Educação de Angra dos Reis, da UF, da Universidade Federal Fluminense, junto com as alunas que são bolsistas, voluntárias. Estivemos aqui nas sextas-feiras, essa é a nossa última web discussão, para pensar um pouquinho esse tema, que é um tema que nos une, né? Nós, pessoas diferentes, cada um em formações muitas vezes distintas, em tempos distintos, modos de pensar distintos, mas que nos aproximamos por esse tema e viemos aqui, então, essa 8ª sexta-feira à noite para discutir algo assim, tamanho importante, que é a perspectiva da música, né, dentro da área da inclusão. Então, acho que vamos, com certeza, finalizar a proposta das web discussões de uma forma linda, sobretudo porque hoje quem está aqui conosco é a professora Luciana Requião, que é a professora também do Instituto de Educação, né, de Angra, da UF, que é uma querida, uma referência para pensar essa área, que também vem há um tempo pensando sobre, e tenho certeza que essa noite será maravilhosa e vai, como nas outras noites, nos inspirar para que, mesmo a gente finalizando hoje essas lives, a gente prossiga, né, em outros espaços e momentos pensando sobre. Então, é com muita felicidade, então, que a gente inicia essa última web discussão, situá-los de que essas lives, então, foram uma proposta do projeto, então, do programa Licenciaturas da UF, do campus, então, de Angra, que se chama Formação Inicial de Professores na Perspectiva Inclusiva, que, num primeiro momento, é um projeto destinado à prática de alunos na escola regular, então, junto a alunos com deficiência. No momento atual, então, de pandemia, nós precisamos nos readaptarmos, e aí pensamos, então, em propor algumas discussões sobre esse tema. Tem professores aqui que nos assistem, então, tem alunos da graduação, pessoas demais pessoas interessadas, então a gente entendeu que essa abordagem, esse modelo de pensar junto, embora, né, não presencial, mas online, que a gente possa, então, continuar as discussões mesmo no momento difícil que a gente está passando. Então, com muita alegria, eu vou me apresentar, então, me autodescrever, vou passar para a professora Luciana se descrever e se apresentar na altura de quem ela é. Depois as alunas, as meninas que estão aqui também vão se apresentar. A Ágata, nossa intérprete linda, querida, que está aqui conosco todas essas sextas-feiras. E depois, então, a gente vai ouvir a professora Luciana, e já adianto, quem quiser fazer perguntas, colocações, a gente vai estar, então, aí acompanhando nos comentários. Então, eu sou a professora Silvana Ullmann, eu sou professora da área de Libras e Educação Inclusiva, então, do Instituto de Educação de Angra dos Reis, da UF. Eu sou, então, uma pessoa de pele clara, olhos claros, cabelos castanhos, encaracolados, compridos. Hoje estou com brincos de pérola, visto uma blusa preta com alguns detalhes que pouco aparece aqui no vídeo. Ao meu fundo tem umas prateleiras em forma de estante, com alguns poucos livros, algumas flores, uns adereços de prateleira. Então, vou passar para a professora Luciana, viu? Muito bem-vinda nesse espaço, minha querida. Muito obrigada, Silvana. Eu vou passar por uma primeira experiência de autodescrição. Já vi, mas nunca tive a oportunidade, o prazer de poder também me descrever de uma outra maneira, que a gente não está tão acostumada. Então, só para dizer antes que, como você disse, eu sou professora lá do Instituto de Educação de Angra dos Reis, né? Estou dando aulas lá de arte, educação, de música, educação já tem alguns anos. E como é que eu posso me autodescrever, né? Eu sou branca, né? Pele clara,
Eu estou usando um coque, uma espécie de um coque. O meu cabelo, ele era castanho, agora ele já está grisalho. Eu estou usando um óculos que é meio, sei lá, rosa, não sei dizer exatamente. Eu estou com uma camiseta azul clara. Eu estou no meu quarto, então vocês conseguem ver ao fundo, quem pode ver ao fundo uma janela, e tem umas luzinhas assim atrás, porque a gente faz tanta live que agora virou um cenário isso daqui. Tem uma porta de madeira que dá para ver também de um lado, do outro lado dá para ver que tem uma parede azul. Então, não estou de brinco, não, estou com um brinco, o outro eu perdi, então tem um pequenininho na orelha que não dá para ver. Estou usando um colar também que tem uma espécie de um gato e um caroço de feijão. Fiz bem? Foi bem? Eu acho que deu para ter uma ideia. Maravilhosa, muito bem. Obrigada, Lu, querida. As meninas se apresentam, pode começar com a Vanessa, Jaqueline, a Ágata. Eu acho que a Gabriele deve ter problemas com a conexão. Se ela voltar, eu já incluo ela aqui também. Então, vai lá, meninas. Boa noite, meu nome é Vanessa, sou estudante, estou no 6º período de pedagogia, sou voluntária do projeto da Silvana. Eu sou branca, de cabelo escuro, até os ombros, meus olhos são escuros e eu uso uma armação preta. A blusa que eu estou usando também é preta, e atrás de mim tem uma janela e um quadro distante que não dá nem para saber o que é. Mas é isso, minha apresentação. Boa noite, eu sou Geline, eu sou bolsista do projeto da Silvana. Eu sou uma moça branca, dos cabelos cacheados acima dos ombros, e estou vestindo blusa rosa e atrás de mim uma parede branca. Boa noite a todos, o meu nome é Ágata, eu sou intérprete de Libras, eu tenho cabelos curtos e pretos, eu uso óculos, tenho olhos castanhos escuros, uso uma blusa preta também, e atrás de mim tem uma cortina branca. Perfeito, então. Muito obrigada, meninas, Ágata. E agora, então, vamos escutar com muito carinho que a professora Luciana vem, então, conversar com a gente nessa perspectiva de pensar a música dentro da formação, da prática dos professores nas escolas. Então, obrigada, Luciana, e a palavra é toda tua. Bom, eu que agradeço novamente, Silvana. Eu acho que esse momento de pandemia, se ele nos trouxe alguma coisa que a gente pode considerar positiva, acho que uma delas são esses intercâmbios que a gente está tendo a oportunidade de fazer. Eu acho que a formação dos professores ela tem que se dar dessa maneira interdisciplinar. Então, acho que quando a gente começa a conversar, as disciplinas começam a conversar, os campos de saberes começam a conversar, a gente só tem a ganhar. E eu tenho sido muito desafiada a falar sobre coisas que em alguns momentos eu nunca pensei, nunca parei para pensar. Então, a inclusão é uma coisa delas, é uma grande falha na formação dos professores de música. Eu não posso dizer em todos os contextos, né, porque minha formação na licenciatura foi no finalzinho do século passado, né, me formei em 1999, mas assim, esse tipo de discussão não passava por nossa formação. Na terça-feira passada, eu fui desafiada a falar sobre EJA, outro assunto que não passava na nossa formação. Só um instantinho que tocou aqui. Então, assim, eu tenho sido desafiada a pensar temas que, em outras circunstâncias, não apareciam no meu cotidiano, né? Então, eu agradeço muitíssimo o convite, porque você me desafiou a pensar essa questão da inclusão, de como é que a música se coloca nesse contexto, né? Eu trouxe para vocês aqui uma reflexão, eu fiquei pensando o que eu posso trazer de melhor, né? O que eu teria para trazer de melhor para vocês, me parece que é a própria experiência que eu tive, né, com a música, porque e lá no contexto de formação de professores, porque quando eu cheguei no EAR, né, no curso de pedagogia, não tinha música, né? Tinha uma disciplina chamada Arte e Educação, mas não tinha música, e Arte e Educação era uma coisa muito genérica, muito abrangente, né? Então, desde que eu cheguei lá, eu comecei a pensar por que não tinha, né? Será que eu conseguiria colocar a música lá em algum momento,
né? Enfim, foram esses questionamentos. E a experiência que eu vivi lá vem me ensinando, né, nessa relação da música com a pedagogia, e essas questões todas que perpassam, né, a formação do pedagogo, entre elas a inclusão, entre elas pensar a EJA, pensar a educação infantil, enfim, são saberes múltiplos, né? Acho que por isso que eu estou lá já há 11 anos, né, e eu me sinto ainda, né, buscando. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco esse caminho, eu acho que esse caminho pode levar a gente também a discutir depois e pensar tudo que atravessa, né? Eu vou aqui fazer uma apresentação. Vocês só me digam, por favor, se vocês estão vendo, tá? Quando eu colocar. Então, só um segundinho. Alguém consegue me dizer? Eu não estou vendo mais nada, só estou vendo aqui o PowerPoint. Está tudo certo? Se vocês não falarem, eu não vou saber. Então, estou considerando que está certo. Tudo certo. Ah, beleza. Então, tá bom. Vamos lá, gente. Então, esse foi o título que eu dei, né? A música na formação e na prática do professor e da professora, pedagogo ou pedagoga, né? E eu trago primeiro para vocês uma definição sobre de que experiência é essa que eu falo, né? E a referência que eu tenho é o Jorge La Roça, desse texto, em particular desse texto chamado Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência, né? Uma experiência que gera um saber, né? É um pouco disso que eu gostaria de falar para vocês. Ele diz o seguinte: a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não é o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça. Walter Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de experiências que caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. E isso ele escreveu, olha, em 2002. A gente pode fazer uma grande analogia com o que acontece hoje. Quantas lives, quantas coisas, quantos conteúdos a gente tem para ver, né? Mas será que essas questões nos afetam, nos transformam? Ele vai dizer que a experiência é cada vez mais rara por falta de tempo. Tudo que se passa demasiadamente depressa, cada vez mais depressa. E com isso se reduz o estímulo fugaz e instantâneo, imediatamente substituído por outro estímulo ou por outra excitação igualmente fugaz e efêmera. O acontecimento nos é dado na forma de choque, do estímulo, da sensação pura, na forma da vivência instantânea, pontual e fragmentada. A velocidade com que nos são dados os acontecimentos e a obsessão pela novidade, pelo novo, que caracteriza o mundo moderno, impedem a conexão significativa entre acontecimentos. Impedem também a memória, já que cada acontecimento é imediatamente substituído por outro que igualmente nos excita por um momento, mas sem deixar qualquer vestígio. Olha só como parece que ele está falando do nosso momento atual. E, para terminar, ele fala que a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes. Por isso que é tão bacana essa coisa da autodescrição, né? A gente nem percebe que a gente é desse jeito quando a gente começa a perceber os detalhes em nós mesmos, né? Suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Eu acho que essa fala do La Roça, ele fala muito do nosso tempo atual e fala muito também do que é essa docência, né? Essa coisa de que a gente escuta o outro, né? O escutar o outro, cultivar a arte do encontro, né? Calar muito, ter paciência, dar-se tempo e espaço. Isso, para mim, é o ensino e a aprendizagem, quase que uma síntese. Enfim,
Eu trago aqui para vocês, então, o locus da minha experiência, que foi o Instituto de Educação de Angra dos Reis. Tem uma coisa que eu esqueci de dizer, que eu tinha anotado aqui para não esquecer e eu esqueci, é que, pensando nessa questão da inclusão, né, eu estou aqui tratando da arte, da música, ela mesma, com uma necessidade de inclusão. Né? Por que a arte e a música ela foi excluída, ela vem sendo excluída, ou ela vem sendo tratada de uma maneira inferiorizada perante os outros conhecimentos, né? Por que ela nos é negada? Né? Por que a arte nos é negada enquanto um espaço de formação, né? de formação de um pensamento, de uma forma de conhecimento? Por quê? Né? Então, a própria arte ela é excluída da escola. Né? Daí, para a gente pensar de que forma ela contribui, né, com a formação humana, e é esse ponto que eu quero chegar. Então, o primeiro movimento que eu tive quando eu cheguei lá no Instituto de Educação de Angra dos Reis foi: por que não tem música na pedagogia? E aí eu fui implementar uma pesquisa, isso foi em 2010, 2011, mais ou menos, né? Porque naquele momento tinha uma lei, essa lei 11769, que dizia que a música era obrigatória nas escolas, né? Então a gente foi dar uma rodada lá pelas escolas de Angra, de Paraty, de Mangaratiba, de Rio Claro, para ver o que estava acontecendo. Isso aí é o título da pesquisa. E aí começamos a peregrinar, fomos nessas escolas. Isso aí, eu trouxe essas imagens só para a gente ter a materialidade das coisas. Né? Então, para quem não pode enxergar, a gente está vendo aqui imagens de escolas estaduais, duas escolas estaduais lá da região, se não me engano, aí é Mangaratiba. Agora a gente está vendo imagens de Angra dos Reis, que é um centro lá, é um polo musical, né? E a gente está vendo uma foto da Ilha Grande, porque tem um projeto muito interessante que a gente descobriu, que na barca que levavam os alunos e professores do território para a ilha, né, tinha um professor que dava aula de música nesse trajeto, né? Chamava Embarcação. Não sei se alguém que está nos ouvindo aqui conhece. Essa aí já é uma zona rural lá em Rio Claro, né? Uma escola, a gente está vendo uma foto de uma zona rural, e estamos vendo uma foto de uma escola que fica nessa zona em Rio Claro. Então, depois de fazer essa pesquisa, onde a gente percebeu que as concepções sobre música são inúmeras, né? Às vezes tem gente que acha que é para usar nas festas, tem gente que acha que a gente pode pegar, de repente, um colega que sabe tocar um instrumento e ele ficar tocando e as crianças cantando, isso seria a intenção da música na escola. Enfim, são concepções inúmeras, né? E a partir daí, se a gente vai ter música na escola, né, como, né, voltou aquela pergunta, como que não tem música num curso de pedagogia? Então, meu segundo movimento, após conhecer a região e ver que as concepções eram inúmeras sobre... Ninguém, na verdade, sabia exatamente quem era esse professor de música, se era o professor pedagogo, se era o professor especialista, se era um músico de rua ou um músico contratado, um músico... eu fui em algumas escolas que tinha o zelador da escola tocava, então ele que virou professor de música. Então, a própria concepção sobre quem deveria ensinar música era muito, muito diversificada, né? Então, isso nos levou a pensar, bom, como a gente faz para incluir, então, a música no currículo do curso de pedagogia do IEAR, da UF, né? E a gente estava num momento que o currículo lá tinha 9 períodos, e a gente estava querendo diminuir para 8, e a grande questão era essa: como é que eu vou conseguir colocar uma disciplina nova, sendo que o curso está enxugando? Então, a gente formou um grupo de pesquisa, que tem esse nome aí, Grupo de Estudos em Cultura, Trabalho e Educação, e uma linha de pesquisa chamada Arte, Educação Musical e a Formação do Pedagogo. Né? A partir daí, a questão que perseguia a gente naquele momento era: qual o papel da arte na educação infantil e como a formação acadêmica e a atuação de professores pedagogos podem nela favorecer o desenvolvimento da música enquanto conhecimento, expressão e pensamento. Foi muito importante a gente salientar conhecimento, expressão e pensamento, porque a gente via que, na maioria das vezes, a música era tido como um entretenimento, um lazer. Isso é ruim? Não, isso não é ruim, é ótimo, momentos de entretenimento e lazer. É ótimo na hora de fazer rodinha ter música, é ótimo na hora de escovar o dente da criança ter música, mas a música ela vai além disso, é uma forma de conhecimento, é uma forma de expressão e uma forma de pensamento a que todos têm direito, né? Então, a partir daí, eu fui buscando construir em mim mesma, né, um pensamento sobre a formação e a prática do pedagogo.
né? Porque eu, quando cheguei lá no curso de pedagogia para dar aula, eu nunca pensei, eu vou ser professora de música em um curso de pedagogia. E quando eu cheguei lá, eu tive que entender primeiro o que era a pedagogia, né? Estava muito distante do meu cotidiano, porque eu estava acostumada a dar aula de música para músicos, pessoas que queriam ser musicistas, né? É muito diferente desse papel. Então, eu tive que fazer a pesquisa para poder me situar dentro do meu próprio ofício, ali dentro do Instituto de Educação. Eu vou correr aqui, senão não chego no final. Então, por que a música na formação e na prática de professores pedagogos? Eu tive que convencer meus colegas, né? Afinal de contas, eu estava querendo incluir uma disciplina no currículo que estava sendo enxugado. Bom, a música é um bem material comum ao ser humano. Os seres humanos fazem música, os pássaros não fazem, apesar deles cantarem, né? Música é uma coisa que pertence ao universo do humano. A música é uma forma de conhecimento inerente ao ser humano, como eu já disse. A descoberta dos sons, das sonoridades, a experimentação, a exploração, a manipulação, a criação é parte fundamental do desenvolvimento humano. E a escola necessária, a escola que a gente quer, que a gente deseja, tem a função de potencializar o desenvolvimento humano. Ela é criadora, geradora de oportunidades e fomentadora da emancipação humana. Por isso que a gente tem que ter música nas escolas, arte e música nas escolas, né? A extensão universitária me ajudou muito também nesse processo, porque eu tive, aqui são fotos, estou mostrando fotos de vários cursos que eu dei para secretarias de Angra e secretarias de Paraty e também de Mangaratiba para professores. Esses professores me ensinaram muito. Estou passando rapidinho só para o tempo não ir embora. Estou mostrando agora umas fotos de um seminário de educação, música e educação, que a gente faz lá desde 2012. Esse ano a gente fez de forma remota e foi muito bacana. Quem tiver curiosidade de conhecer, está lá no canal do YouTube do Grupo de Estudos em Cultura, Trabalho e Educação. E aqui, finalmente, em 2015, a gente chega à primeira turma da disciplina Música e Educação como disciplina obrigatória. Já tinha feito algumas optativas, mas essa foi a primeira turma que cursou essa disciplina como obrigatória. Vocês podem ver, é uma turma bem grande, ó. Deve ter umas, sei lá, 30 pessoas, mas tinha mais gente. Terceiro movimento, né? Então, ótimo, temos a disciplina, tá? Mas agora essa disciplina vai falar sobre o quê? É uma disciplina de 30 horas, muito rápida, né? Sobre o que a gente vai falar. O que importa, então, ao pedagogo saber, né? Bom, eu parto do princípio que, diferente de outras formas de arte, como o teatro, por exemplo, a música ela é cotidiana, a música está na nossa vida cotidianamente. Isso significa que todos nós temos um conhecimento musical. A gente pode não saber dar nome aos bois. A gente pode não saber ler música, né? Mas a gente tem um conhecimento. Então, o que eu busco é tentar me apropriar, aprender esse conhecimento que já vem com os meus alunos e daí a gente fazer alguma coisa com isso. Bom, daí que eu eu formei um outro grupo de pesquisa que a gente foi, então, para as escolas buscar fazer interações musicais em turmas de educação infantil ali do Colégio Cornelis Verome, ali ao lado do Instituto, né? Porque, num primeiro momento dessa pesquisa, que a gente estava tentando buscar entender o que o pedagogo já sabe, o que ele já traz, e como é que ele lida também com esse conhecimento que os próprios músicos, os licenciados em música, acham que ele deve saber, né? Então, a gente pegou uma série de materiais didáticos que foram escritos para o professor não especialista, como os licenciados em música chamam os pedagogos, professores não especialistas em música, para ver o que eles conseguem depreender daquilo ali, porque, no meu entender, é uma linguagem que afugenta o professor pedagogo, em vez de trazer ele para si. E aí, esse grupo, eles tinham contato com esses materiais didáticos, eles preparavam as aulas sem a minha interferência, iam lá fazer as aulas e depois traziam, dar um feedback para mim. A gente começou trabalhando com esses 3 livros aí. Aí está o grupo. E aí aconteceu uma catástrofe. E essa catástrofe é o que eu queria conversar com vocês. Catástrofe, interações musicais na educação infantil, experiências com estudantes de pedagogia e livros didáticos, virou até um texto que eu publiquei numa revista,
Porque o que acontece? Catástrofe foi inspirada nesse livrinho daí, que por um acaso meu filho tem, esse está em francês, mas a gente tem aqui no Brasil uma versão em português, de uma série de livros sobre esses dois personagens aí, o Gaspar e a Lisa, e eles são crianças pequenas, e sempre acontece uma catástrofe. Eles estão tomando sorvete, o sorvete cai e eles se sujam, né? Sempre acontece uma catástrofe, que eles chamam de catástrofe. E era exatamente isso que acontecia nas aulas dos meus alunos. Eles preparavam todo um roteiro, né, iam lá para fazer a atividade com as crianças e sempre alguma coisa, entre aspas, dava errado. Né? Então, eles vinham com aquela ideia de acontecer uma catástrofe que desestabilizou completamente a atuação deles em sala de aula. Bom, eu começo esse texto falando assim: utilizamos livros didáticos como um mote para o planejamento de atividades, observando a sua legibilidade para o professor não especialista e as formas como ele faz uso deste material. Tendo sido esse o ponto de partida de uma experiência com o ensino de música na educação infantil, foi interessante notar a presença de desafios não previstos no planejamento das atividades. Em diversos momentos, vivenciamos aquilo que podemos referenciar como uma catástrofe. Ao regressarem da escola, em nosso encontro após a intervenção, né, sempre depois da intervenção, eles iam se encontrar comigo. E eu perguntava, e então, como foi? Eu tinha quase sempre como resposta, foi uma catástrofe. A experiência em sala de aula foi mais desafiadora do que poderia parecer aos estudantes. As situações se mostraram incertas e imprevisíveis, permeadas de desvios, riscos e situações de catástrofe. Ao mesmo tempo que os estudantes mostraram ter tido empatia com as crianças e com a professora, estavam também bastante inquietos por terem sentido perder o controle da situação. Ih, caramba. Espera aí, que agora não está querendo andar. Eu interrompi aqui o compartilhamento rapidinho, porque deu uma travada, mas vou botar de novo. Agora vai. Vamos lá. Então, assim, aconteceu que o que eu tinha em mente como um primeiro objetivo, que era entender a relação dos estudantes com os materiais didáticos, né, acabou sendo um resultado secundário. Eu vou já mostrar para vocês por quê. Esse resultado secundário mostrou que a forma de apresentação do livro, o colorido do livro, o acesso, a facilidade no acesso às atividades, principalmente na forma de visualizá-las, foram aspectos fundamentais para atrair os estudantes. Mas esse foi um resultado secundário, não tão importante quanto o resultado que se seguiu. Dessa experiência, eles avaliaram o seguinte, os estudantes e as estudantes que participaram dessa intervenção. Primeiro, a necessidade de atividades coletivas e de curta duração. Uma primeira catástrofe que aconteceu, porque a primeira atividade que eles bolaram era uma atividade que tinha que uma criança de cada vez. Isso não deu certo. Né? Então, eles já viram que é necessário atividades coletivas e de curta duração, dinâmicas. Né? Segundo, a apresentação de propostas claras que não gerassem dúvidas ou a possibilidade de má interpretação pelas crianças. Uma coisa bastante objetiva. E a importância do jogo e da brincadeira. Nas entrelinhas, porém, os estudantes deixavam escapar elementos interessantes para a nossa investigação. O roteiro planejado para a aula pareceu demasiadamente engessado e eles não conseguiram gerar alternativas para as atividades propostas. A interferência das crianças, né, a catástrofe, gerou, na maioria das vezes, desconforto e foi compreendida como algo fora do padrão de comportamento esperado. Se esses fatos ocorriam, eram considerados pelo grupo como uma espécie de catástrofe, algo que tiraria um suposto controle da aula das mãos do professor. Por outro lado, eu entendo que, tal qual na história de Gutmann, que é aquele livrinho que eu mostrei para vocês, esses eventos serviriam também para superar o medo e provocar a criatividade. Foram exatamente essas catástrofes que nos levaram ao segundo momento após a série de intervenções planejadas. Foram uns 3 meses de intervenções. Eu estou aqui super resumindo, porque o tempo está correndo aqui. A gente foi estudar. A gente foi para uma revista chamada Revista da ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Musical, buscar referenciais que nos ajudassem a entender o que significava tais catástrofes e como que a gente deveria proceder frente a elas. Né? Então, aqui, só para vocês verem que foram cerca de 5 textos. O que a gente aprendeu com esses textos?
E aí, antes de falar, só fazer um parênteses para dizer o seguinte, qual é a importância, por que eu estou trazendo essas questões para a gente discutir aqui? Bom, primeiro, que essa questão da interdisciplinaridade da formação do pedagogo, ela é um ponto central. Então, não é porque a pessoa sabe música ou deixa de saber música que a aula vai dar certo ou não. Então, assim, mesmo você tendo certos conhecimentos considerados do campo da música, como saber o que é um timbre, uma altura, uma duração, né, saber tocar um violão, cantar uma música, isso é insuficiente perante o contexto que se vai encontrar. Então, o que tem que ser trabalhado junto aos estudantes, né? E que essa resposta veio dos estudantes, né, nesse contato com a bibliografia. Primeiro, é necessário que a gente consiga redimensionar o trabalho sempre que necessário. Isso quer dizer que a gente chega, às vezes, com o nosso planejamento todo bonitinho, todo certinho, mas as catástrofes acontecem, a gente tem que ter o jogo de cintura suficiente para a gente conseguir redimensionar, não só por conta de catástrofes, mas por conta que, às vezes, um estudante tem um insight, fala uma coisa, dá uma deixa, a gente tem que poder saber aproveitar esses momentos que às vezes são muito singulares, que acontecem nas salas de aula. E aí você querer forçar uma situação, às vezes não é interessante, muito menos se você considerar a educação infantil. Segundo, a promoção de um ambiente de trabalho colaborativo. Terceiro, a consideração da música como uma forma de discurso. Aí, cada ponto desse a gente pode ficar meia hora falando, né? Então, vamos deixar para o debate, de repente. A integração, a importância da integração da música com outras linguagens, né? Então, assim, o teatro, as artes visuais, né? Essa fragmentação que se faz, né? O licenciado em música, o licenciado em teatro, o licenciado em artes visuais, ela é muito ruim, né? Eu quando busquei um curso de teatro, por exemplo, para minha própria formação, eu tenho certeza que eu me tornei uma professora de música melhor por causa do teatro, né? Por causa da dança. Então, essa fragmentação ela é muito ruim, e muito mais se a gente pensar no contexto da educação infantil. A promoção de um ambiente de liberdade para brincar com sons, né? Em vez da gente silenciar, da gente abafar as sonoridades infantis, a gente teve muitas oportunidades de vivenciar situações em creche, né, que as crianças tacam coisas no chão, e elas tacam, né, porque elas estão testando desde a lei da gravidade até a questão das sonoridades das coisas, quando elas pegam as coisas e começam a fazer barulho, né, geralmente muitas vezes elas são silenciadas, a gente presenciou muitas vezes esse tipo de coisa. Então, a gente entendeu que promover um ambiente de liberdade para brincar com sons é fundamental. Também o acolhimento do imprevisto, do impreciso, né? Características da expressão sonora da infância. Às vezes a criança grita, a criança faz uma sonoridade, né? E se a gente expandir esse tipo de pensamento para crianças que têm algum tipo de transtorno ou para crianças que têm algum tipo de dificuldade, né? E às vezes é o som, né? É o som da voz, de alguma maneira, que a gente pode não compreender, né, aquele som, mas aquele som quer dizer alguma coisa, em vez da gente silenciar e se agoniar com aquilo, como é que a gente pode acolher, né, essa sonoridade, essa expressão sonora? E, por fim, eu não estou conseguindo ler aqui, que tem uma coisa que eu estou com medo de mexer, o estabelecimento, bom, vocês estão lendo aí e a gente está tendo a tradução também, então, Bom, deixa para lá, que eu realmente não estou conseguindo ver, que tem uma tarde aqui no final. Quer que eu leio para você? Por favor. O estabelecimento de uma organização curricular aberta à emergência de acontecimentos de interesse e de... cortou aqui propostas. também. Propostas. E de propostas. Obrigada, Silvana. Aberta, né? Isso. E tem muito a ver com esse primeiro ponto, né? A gente não tem uma coisa rígida, né? Um planejamento rígido, né? O que eu notei, que eu li, aquela citação que eu li antes para vocês, foi que os estudantes, justamente por serem estudantes, e por um acaso aqueles estudantes eram de primeiro período, né? Então eram muito começando no curso, né? Tinham poucos recursos, né, para lidar com o imprevisto, para lidar com as catástrofes, para lidar com essa necessidade de redimensionar o trabalho, para lidar com os próprios conceitos musicais, as ideias musicais, né? Então, assim, isso me mostrou, se eles estavam tendo dificuldades com essas questões, é isso que a gente tem que trabalhar durante o curso, mas não só na aula de música, né? De uma maneira mais global.
E aí eu concluo da seguinte maneira: eu percebi que os livros didáticos que utilizamos não são suficientes como material de trabalho para o professor não especialista. As atividades possíveis de serem desenvolvidas sem uma formação específica são limitadas por uma compreensão bastante superficial do que pode ser um trabalho com a música em sala de aula. A tendência é um apego exagerado aos procedimentos descritos nos livros e pouca liberdade para se arriscar em novas interações e interpretações não previstas. Como a imprevisibilidade foi a tônica da experiência relatada, a pouca familiaridade com conhecimentos musicais e com questões intrínsecas ao ambiente da educação infantil, além de um pensamento pouco abrangente sobre a música, foram barreiras que os estudantes tiveram dificuldade de superar para dar conta dos pontos que eles mesmos elencaram como fundamentais, como, por exemplo, o redimensionamento, né, lidar com os imprevistos, com o impreciso. Então, aqui eu termino essa apresentação aqui dizendo que não é uma frase do Marx, que ele diz que não deveriam haver pintores, mas homens que pintam. Né? Aí, deixa eu sair daqui para eu conseguir ver vocês, para poder falar um pouco sobre isso, só para já ir finalizando. Ó, aqui está dando 25 minutos, Silvana. Acho que estou dentro do tempo, né? Mas, assim, a ideia é que as artes, a formação do pedagogo, quando a gente fala de arte, existem crenças que limitam, a gente chama de crenças limitantes, né? A primeira delas é eu não sei, né? As pessoas acham que não sabem arte, que não sabem música. No entanto, ouvem música desde que estão na barriga da mãe, né? Mesmo para os que não escutam, né? Porque a música é vibração, né? Então essa vibração sonora, esse ritmo, ele está presente desde o coração, né? No ventre, que se pode sentir, né? Mesmo que você não escute, você sente, né? Então a música não há nenhum ser humano que não possa se relacionar com a música, e não há nenhum ser humano que não se relacione com a música, né? Só que a música ela está num campo de raciocínio, de conhecimento que é diferente de outros campos, né? Como, por exemplo, a matemática, né? Que também tem sua musicalidade. Nossa matemática, como ela colaborou com os sistemas musicais, né? Mas está em outro lugar, né? A música, a arte, ela está em outro lugar na forma de pensamento. Então, por isso que a gente diz que é uma forma de conhecimento específica, é uma forma de expressão muito específica, né? E isso é um direito humano, porque faz parte... tem um autor que chama Raymond Williams, que ele fala que a cultura ela é comum, né? A cultura ela é comum, ela é ordinária, ela pertence a todos. Então, quando a escola coloca a arte, a música num outro lugar, ela está negando, né, que a formação humana, né, que a formação daquelas crianças, no caso, se são crianças, né, possa prescindir dessa potencialidade, né, que é eminentemente humana, né? Então, é isso um pouco que a gente tenta provocar quando a gente vai nas escolas e vê que a música ela simplesmente é usada como ilustração, como decoração, né, como artifício para as festas, para as festividades, né, e tentar ter um diálogo no sentido de que possa promover um outro tipo de formação artística ali que não leve só para esse lado, né? Agora, é difícil, porque é até difícil de falar, porque tem um conhecimento que é tão subjetivo, que vem de uma experiência, que é necessário que a gente viva, né, essa experiência musical, essa experiência artística, né? E agora isso é complicado demais, porque a gente tem um pensamento muito utilitarista, né? E fica pensando sempre, mas para que isso serve? Para que esse conhecimento serve, né? E eu sempre costumo dizer nas minhas aulas, olha, vocês estão na aula mais importante, porque aqui a gente vai falar de criatividade, de potencializar um aspecto do ser humano que é só humano, que a gente consegue, na nossa cabeça, imaginar coisas que não existem, né? Tanto que a gente tem isso aqui, ó, celular. Celular não existia, de repente passou a existir, foguete não existia, passou a existir. E onde que ele nasceu isso tudo? Na cabeça humana. Mas isso depende do quê? Dessa capacidade de abstração, de imaginar uma coisa que não existe. E isso a arte nos ensina a fazer, porque pode tudo, pode ter um céu verde, pode ter um sol preto, né? Pode ter a lua roxa, enfim, não há limite para a imaginação, né? E qualquer profissão, imagina um médico criativo, não é melhor do que um médico que está meio ligado a procedimentos, né? Que de repente na hora de operar a gente dá uma catástrofe ali, né? E ele tem que dar um jeito de
né, de nos salvar, de salvar a nossa vida, né? Então a criatividade ela é importante para qualquer área da nossa vida, né? Qualquer coisa que a gente faça, né? E é esse o potencial que eu vejo na arte, de nos ajudar, de ajudar a aflorar em nós essa capacidade que é humana, que só os humanos têm. Por que eu digo que só os humanos têm? Porque as abelhas continuam fazendo mel do mesmo jeito desde sempre, né? Os passarinhos continuam agindo do mesmo desde sempre. Claro que os animais também têm sua sensibilidade, e, né, a gente não precisa também falar de um jeito ruim dos animais, mas assim, existe uma capacidade que é totalmente diferente, né? Então a gente diz assim que um passarinho que nasce aqui no Rio de Janeiro, quando ele vai lá para o Nordeste, ele continua cantando do mesmo jeito, né? Ele não aprende o sotaque nordestino, né? Como acontece com a gente quando mora muito tempo em algum lugar, né? Então, enfim, acho que eu já falei demais. Te agradeço muito, Silvana, a oportunidade. Não sei se eu corri um pouco, porque eu fiquei um pouco tenso com essa coisa do tempo. Eu achei que eu tinha slides demais para mostrar, mas se ficou alguma coisa pouco compreendida, eu posso ajudar agora a esclarecer. Poxa, Luciana, te agradecer muitíssimo. Foi maravilhoso poder te ouvir. Você fez uma explanação muito rica, acho que nos convencendo do papel da música, sobretudo dentro das escolas, e de que a música é uma parte da nossa constituição enquanto seres humanos. Então, primeiro, eu acho que nos convencendo do seu papel, do que ela é, e aí eu gosto muito, particularmente, quando você também compreende a música para além do ato físico de escutar, mas a música como um fator assim de existência, de sentir, de viver. Então, a música passa por essas questões também, não apenas o ato de escutar, que muitas vezes pode ser apenas, inclusive, mecânico, né? Mas não envolver tudo que a música poderia envolver. Então, primeiro, entender, assim, acho que deu muito para entender essa importância da música. E aí, tem algumas questões aqui nos comentários, e eu também queria trazer algo para a gente conversar um pouquinho, mesmo que brevemente. Primeiro, assim, acho que você nos convence dessa importância da música, enfim, mas talvez problematizar e pensar um pouco, e eu queria ouvir de ti, como você acha que está hoje sendo possível um espaço para que a música se dê nas escolas, né? Para além, acho que você apresentou muito bem essa perspectiva da formação, de preocupação com professores, pedagogos que saiam, né, da formação inicial já pensando nessa importância, pensando no que para além da música, né, de viver a música, sentir a música, ela nos possibilita, a própria questão da criatividade, que eu acho que é magnífica. A gente está muito nessa perspectiva de fazer o que nos dizem, né? E pouco se cria. E acho que os professores, assim, que se destacam são os que ainda conseguem, dentro das condições que se tem, criar coisas novas, né? Dessa história que você, né? Então, pinga o sorvete em mim, mas o que eu faço depois disso? Então, eu tenho que criar alternativas, né? Achei isso muito legal. Então, assim, queria ouvir de ti o que você pensa, enfim, sobre esse espaço, se está sendo possível, se não está, o que a gente poderia, enquanto coletivo de escola, quem está no chão da escola, ou quem, estou entendendo você, como pessoas que, embora não estejam no chão da escola, se preocupam o tempo todo, porque a gente está na perspectiva da formação desses professores que vão até lá, então, nosso carinho tremendo por esse lugar e por esses sujeitos. Então, se a gente não está ainda tendo espaço, talvez algumas áreas do conhecimento estão tendo mais, a gente sabe, né? A música talvez não tenha tanto espaço. Então, o que a gente pode pensar para que essa realidade possa se modificar, para que a gente cada vez mais possa se beneficiar por essa área de conhecimento. E aí também tem uma colocação nos comentários que acho que encaixa com isso, que na base curricular também ficou um pouco reduzida essa perspectiva da música. Então, talvez se você pudesse falar disso, enfim, o que você pensa disso. E uma outra questão, então, primeiro é essa importância, esse lugar, né, na escola, e uma outra questão também muito legal. Hoje vemos muitas músicas compostas por adultos para crianças. Como trabalhar a autoria infantil na música? Acho que também é algo muito legal da gente poder pensar um pouquinho. Tá, Lu? Obrigada. Vamos lá. Acho que eu estou dando trabalho para a Ágata. Estou falando rápido, Ágata. Vamos lá, o lugar da música, né? Bom, as pesquisas que se tem Brasil afora sobre o lugar da música na escola é que ele é um lugar muito, muito restrito, né? Principalmente se você pensar em escola pública,
né? As escolas particulares, elas se valem das artes, das línguas e tal, para melhorar a imagem dela perante os pais, né? Os pais gostam muito, né, que tenha música, que tenha dança, que tenha teatro, né? E nas escolas públicas, né, que não tem uma clientela pagante, né, que tem lá, as pessoas vão para a escola pública porque precisam dela, né, ela não precisa usar isso, né? Então, assim, infelizmente, a gente não, se a gente pensar, se a gente só pensar no professor especialista, no licenciado em música, a gente não tem nem quantidade suficiente, né, de profissionais para atender todas as escolas, né? Aí a gente pode pensar vários motivos para isso acontecer. Um desses motivos é um grande desinteresse mesmo das pessoas em irem para a escola, em serem professores, né? Então, isso assim, algumas pesquisas da nossa área já mostram isso. Primeiro, que a música ela realmente ocupa um lugar secundário, né? Não existe um professor licenciado dentro do espaço escolar, mesmo que a gente quisesse, não temos número suficiente. Enfim, eu acho que isso tudo é fruto da nossa própria sociedade, né, que é utilitarista, né, que, enfim, a nossa escola pública ela poderia ser melhor, né, a gente não tem, enfim, em alguns lugares a gente vê escolas maravilhosas públicas, como o Colégio Pedro II, por exemplo, o Colégio Pedro II é um colégio que sempre teve música, independente de haver lei que obrigasse ou não obrigasse, né? Então, mas o Colégio Pedro II é um oásis, né? Mas dentro da própria do sistema escolar é complicado, até porque você não tem espaço. Então, a música ela faz barulho, né? E isso precisa ter uma certa adaptação para que você realmente não atrapalhe não disperse as crianças que estão em outras aulas. Então, assim, há uma série de impeditivos, precisaria realmente de um projeto, né? Realmente tem que se querer que a música esteja lá, porque ela precisa de condições, porque senão também fica difícil e começa a ser pouco atrativa para esse professor que prefere, se ele tiver uma outra opção, não estar dentro da escola, principalmente da pública, infelizmente. Sobre essa questão curricular, da base nacional, né, a sensação que a gente tem, pensando de uma maneira mais ampla, né, é que realmente é um conhecimento de segunda categoria, um conhecimento que não interessa a esse cidadão que vai ser formado, né, porque o pessoal da classe mais abastada, eles têm música, eles fazem aulas de violão particular, eles vão para as escolas de música, eles vão estudar fora do Brasil, né, mas, assim, dentro do que se pode oferecer em termos de serviço público, a gente não tem. Quando a gente vê as ONGs ou os trabalhos voluntários que se associam às escolas, a gente vê resultados que passam na televisão e tudo, isso, para mim, só mostra o quanto que realmente as pessoas querem, né, e tem o potencial de se desenvolver e enfim, de fazer a música de forma lúdica, não como profissão necessariamente, mas fazer arte, né, ter um espaço na vida para produzir arte, né? Então, se a escola não abrir esse espaço, né, as pessoas não têm tempo livre ou não têm dinheiro para fazer, né? Então, enfim, realmente, infelizmente, a gente ainda está numa situação muito, muito difícil, precisa muito caminhar demais, assim, né? E é uma briga, é uma luta, por isso que eu digo que no processo de formação do professor, né, ele tem que sair da escola imbuído de que ele vai ter que brigar por isso, porque os estudantes, os alunos egressos lá de Angra, o que eles me relatam é que eles ficaram frustrados porque eles veem que eles não conseguem, porque a escola exige deles outras coisas, né? Então, é a matemática, o português, e fazer a música é aquela coisa que, para os pais verem, infelizmente, fica uma coisa meio de fachada. Sobre o repertório infantil, feito por adultos, né? Bom, chega a ser complicado isso, né? Chega a ser bastante complicado, porque me parece que os próprios adultos infantilizam muito as crianças, né? Fazem músicas infantilizadas, né? Infantilizadas no sentido ruim da palavra, né? Como se coisas mais complexas, ou um pouco fora de uma banalidade musical, não pudesse ser trabalhado com as crianças, né? E as músicas que as crianças fazem são muito mais ousadas do que essas músicas que já vêm prontas, né? Então, assim, tem uma autora que eu gosto muito, que inclusive é autora de um desses textos que a gente leu, que eu mostrei aí, a Teca Alencar de Brito, né? Ela inclusive, ela diz que a gente, antes da gente começar a trabalhar músicas com ritmos, com pulsos, músicas
músicas que são clichês dentro do que a gente escuta no rádio, sabe? Sem querer tratar essa questão de mídia, não por causa de mídia, mas por causa de ser uma música mais tradicional, que a gente possa trabalhar com sons de uma maneira mais fluida, não necessariamente dentro de uma pulsação ou de regras e tal, mas de uma maneira mais criativa, né? Que as crianças possam criar as suas paisagens sonoras. Só que, às vezes, o resultado disso frustra, né, os pais, ou frustra o diretor da escola, que queria ver uma coisa, né, que nem aquela coisa eu sempre cito essa música, aquela, o carinhoso, né, meu coração, não sei por que bate feliz quando te vê, e você vê as crianças fazendo coreografias, né, meu coração, não sei por que, aí faz, né, bate, e você vê, olha para cá, elas não estão ligando uma coisa a outra, nem que aqui é coração, nem a melodia da música, nem o que se pode ver daquilo. Então, a gente vê muito isso, e é uma pena. Agora, tem uma professora que esteve lá em Angra, num desses eventos que a gente promoveu, o seminário, e ela falou, e ela é licenciada em música, professora de um curso de licenciatura em música, e ela diz, quem vai botar música na escola são os pedagogos, porque o conhecimento principal não é esse conhecimento técnico da música. Nós que fazemos licenciatura, e isso eu me incluo, a gente fica, eu vou dar aula de música, né? Então eu tenho que ensinar, então esses enquanto que esse conhecimento que já é inerente de qualquer ser humano, porque está lidando com música desde que nasceu, né? Se você não tiver uma crença negativa de que você não pode, que isso é uma coisa que é do artista, só o artista pode fazer música, só o músico profissional pode fazer música, se você tirar isso de você e começar a ver que você pode, né? Aí talvez a coisa aconteça da maneira melhor, porque vai saber lidar com o imprevisto, vai saber lidar com a criança, vai entender, né, vai entender as fases do desenvolvimento infantil, se trabalhar na EJA, vai ter tido uma discussão. Enfim, pedagogia é um curso incrível, é muito melhor que o curso de licenciatura em música, porque se estuda ali sociologia, filosofia, coisas que para o músico fica muito distante, a gente é muito técnico, entende? Não sei se eu te respondi, Silvana. Não respondeu, é isso mesmo, e é muito do que eu acredito também. Eu acho que talvez eu pego muito, vou resumir em uma palavra, a possibilidade da sensibilidade que a música também é uma área que nos possibilita produzir em nós mesmos, né? Para além dessa ideia de criatividade, que eu acho que vai ser cada vez mais a centralidade da nossa formação. Daqui a um tempo, formações muito técnicas e mecânicas nem vão mais existir, a máquina vai fazer por a gente, por quem está fazendo hoje profissões muito mecânicas, né? Então, acho que para a gente cada vez mais marcar o nosso papel, a nossa importância é a gente se produzir enquanto criatividade, em autonomia, em sensibilidade, que isso nenhuma máquina pode fazer por nós, né? Então, é nós, por nós mesmos, nos produzindo, e aí está aí uma proposta de música, né, como uma possibilidade para que a gente possa se entender de forma diferente, viver de forma diferente dentro da docência, das escolas, produzir, eu acho, contribuir com a produção, constituição de sujeitos diferenciados, né, que não se preocupam apenas lá, eu sempre falo com os alunos, com a fórmula de Bhaskara, que não é que é mais ou menos importante, mas também tem outras coisas que são importantes, né? Às vezes na escola a gente fica muito preocupado em, ao final do semestre, eu ter que dar conta de todos os alunos aprenderem Bhaskara, mas eu não paro, talvez, um momento da minha aula para chamar a turma para pensar sobre o colega cadeirante que está sofrendo, por exemplo, preconceito na escola por estar se locomovendo pela cadeira de rodas. Então, é muito disso, e a área da música, ela vem também ajudar a funcionar isso. O que a escola está valorizando hoje, né? E se a gente não fizer essa discussão, essa reflexão, realmente acho que a gente não avança em espaço para a música e outras áreas também adentrarem a escola, que são tão quanto importantes, né? E aí a gente entende, então, essa perspectiva para além de algo técnico, né? Enfim, mas produzir sujeitos diferenciados que pensam livremente, criem, e cada vez mais isso está se tornando necessário, né, em sociedade. Então, assim, maravilhoso te ouvir, Lu, querida. Em função do tempo, a proposta, assim, que a gente se organizou com as alunas, as meninas, eu vou incluí-las aqui agora, é que elas pudessem participar da live trazendo uma música, a letra de uma música, que tenha como tema
um pouco das discussões que a gente fez ao longo dessas web discussões sobre inclusão, sobre respeito à diferença, sobre igualdade de oportunidades, enfim. Então, tá aí, ó, a música levando mensagem, nos fazendo sentir, né? Essas questões também importantes. Então, eu vou convidar as meninas, não sei por quem a gente pode começar pela Gabi. Gabriele, a Gabi não se apresentou ainda, então ela se apresenta. E aí eu convido, assim, todos nós a escutarmos, então a Gabi vai ler a letra, e após a live a gente também vai deixar essas músicas, cada uma das meninas, a Gabriele, a Jaqueline e a Vanessa, vão ler uma letra de uma música. E aí a gente vai deixar também lá na página do Facebook, para quem quiser compartilhar, ver mais sobre essa letra, que como a Luciana colocou ao longo da conversa que a gente teve, né? Então, a possibilidade da música também trabalhar isso, né? Então, tá aí uma proposta que as alunas trouxeram. Então, vamos lá. Estamos te ouvindo, Gabi. Boa noite, eu sou Gabriele, não me apresentei antes, né? Problemas técnicos. Sou Gabriele, aluna da Silvana, né? Bolsista do projeto. E agora eu vou me autodescrever aqui rapidinho. Sou mulher preta, cabelos curtos, crespo, e tô com uma blusa branca. E atrás de mim também tem uma parede branca. Agora eu vou ler a música que eu escolhi, se chama Ser Diferente é Normal, de autoria de Vinícius Castro e Adilson Xavier. Ela começa assim. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo ou o tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Obrigada, Gabi. Lindo, muito lindo, viu? Agora vamos para a Jaqueline. Oi, a música que eu escolhi é A Diferença que Nos Une. É do Mundo Bita, é um projeto destinado às crianças, criado por Chaps Mel. Para ver melhor, amigo, use o coração. Enxergar o belo sem usar a visão. Pare para pensar, escutar que no silêncio é uma canção. Deixa bater no peito o tambor da vibração. Quem disse que não podemos? Nunca duvide de nós. Somos especiais, quase super-heróis. Nosso corpo fala, preste muita atenção. Não precisa palavra para comunicação. Tantas são as formas de cruzar a imensidão, demonstrando para o mundo nossa superação. Quem disse que não podemos? Nunca duvide de nós. Somos especiais, quase super-heróis. Um pouco de carinho e de bondade, para ver que a diferença é o que nos une de verdade. E mesmo sendo assim ou sendo assado, o amor se multiplica e se espalha por todo lado. Obrigada, Jaqueline. Linda também a tua música que você escolheu. Agora vamos para a Vanessa. Oi, gente. A música que eu escolhi, o nome é Normal Ser Diferente, dos Grandes Pequeninos. É um canal no YouTube.
Depois eu vou deixar tudo certinho para vocês verem. O compositor é Jair Rodrigues Melo de Oliveira. É tão legal, ó, minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende, que a amizade não vê cor nem continente. E o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra. Mas o que mais me agrada é que um amigo a gente colhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente. Todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta. E é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu sei. Eu não sou igual a você, e eu sei também. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta, e é sempre assim que deve ser. Eu tenho amigos de todos os jeitos e de todos os lugares. Mesmo eles sendo diferentes, eu gosto muito deles. Essa é a verdadeira amizade. Legal, Vanessa, obrigada também. Obrigada. Acho que fica aí ideias, inspirações, né, para que a gente possa também trabalhar a música como uma possibilidade de inspirar os alunos a reflexões sobre esses temas que a gente veio ao longo das lives, então, do que a gente chamou de web discussões, aqui refletindo. Então, acho que está aí várias abordagens, vivências, experiências que a Luciana trouxe de início de La Roça, que eu adoro, acho maravilhoso. Então, várias experiências possíveis, né? Para além daquela que simplesmente acontece, né? Mas, enfim, né? Então, muito bom, assim, poder te ouvir, Luciana. Te agradeço muitíssimo. Eu tenho aqui também, já em função do horário, a gente já vai encerrando, eu logo vou passar a palavra para a Luciana fazer suas considerações, enfim. Antes disso, eu queria pedir licença também para ler um pequeno trecho que se chama Bem-vindo à Holanda. Virou música, virou vídeo, e acho que traz um pouco da mensagem que a gente veio discutindo, não só hoje, mas ao longo dessas lives, e eu acho que seria interessante, então, a gente também abordar aqui como final, né, dessa proposta que a gente traz como live. É da Emily Knesley, de 1987, mas está aí no YouTube, Bem-vindo à Holanda, tem várias pessoas que conhecem, eu trabalho sempre na minha disciplina, nas disciplinas que eu atuo no IAR, porque eu acho que ela traz uma potente mensagem, e aí eu queria compartilhar com vocês. Eu vou ler brevemente. Então, é de uma mãe que frequentemente é solicitada para descrever a experiência de como é dar à luz a uma criança com deficiência, na tentativa de ajudar pessoas que não têm com quem compartilhar essa experiência única e entendê-la e vivenciá-la. Aí ela diz, seria como? Ter um bebê é como planejar uma fabulosa viagem de férias para a Itália. Você compra muitos guias, faz planos maravilhosos. Você faz planos, conhece pessoas, o Coliseu, o Davi de Michelangelo, as gôndolas de Veneza. Você pode até aprender algumas frases em italiano. Tudo é muito excitante. Após meses de antecipação, finalmente chega o grande dia. Você arruma as malas e embarca. Algumas horas depois, você aterriza. E a comissária de bordo diz, bem-vindo à Holanda. Holanda? O que quer dizer Holanda? Eu escolhi a Itália. Eu deveria ter chegado à Itália. Mas houve uma mudança de plano. Eles aterrissaram na Holanda. E é aqui que você deve ficar. A coisa mais importante que você deve saber é que eles não te levaram para um lugar horrível, desagradável, sujo, cheio de fome ou doença. É apenas um lugar diferente. Logo, você vai sair e comprar novos guias. Deve aprender uma nova língua e você irá encontrar todo um novo grupo de pessoas que nunca encontrou antes. É apenas um lugar diferente. É mais baixo e menos ensolarado que a Itália. Mas após alguns minutos, você pode respirar fundo e olhar ao redor e começar a notar que a Holanda tem moinhos de vento, tulipas. Mas
todos que você conhece estão indo e vindo para a Itália, sempre comentando o tempo maravilhoso que passaram por lá. E você dirá, sim, era onde eu deveria estar. Era tudo que eu havia planejado. E a dor que isso causa nunca irá embora, porque a perda desse sonho é significativa. Porém, se você passar a vida remoendo o fato de não ter chegado à Itália, nunca estará livre para apreciar as coisas belas e muito especiais sobre a Holanda. Então, eu acho essa dinâmica, essa escrita, essa experiência que ela, em forma de escrita, ela nos faz conhecer, muito legal, para além de ser mãe, né, de desejar, de almejar, sonhar em ter um filho sem deficiência, a gente sabe das condições que hoje a gente tem em sociedade, e ao ter um filho com deficiência, é uma nova experiência, primeiro carregada de luto, e depois ela precisa pensar formas, enfim, vivências diferentes, né, situações diferentes que antes ela não esperava. Eu sempre trabalho isso no sentido de relacionar também com o contexto educacional. Talvez a gente está formado, a gente se formou, enfim, para um contexto de Itália, com uma escola que talvez tenha recursos, que tenham alunos que não venham com comprometimentos, com problemas talvez familiares, psicológicos, que eu tenha parceiros, que eu tenha um grupo de professores que esteja junto, articulado, políticas públicas que me contribuem, né? Um contexto de Itália. Talvez eu esteja formada nisso, talvez eu esteja buscando isso, e possivelmente eu agora, no meu dia a dia, eu me deparo com a Holanda. E aí a mensagem que talvez eu acho que é linda e que a gente possa talvez terminar essas web discussões nesse sentido, é de que talvez se a gente permanecer o tempo todo lamentando, e é o que essa mãe coloca, os desprazeres, os desafios, as dificuldades que é a Holanda, e a gente sabe que tem muito desafio, que a gente poderia ficar muitos e muitos encontros discutindo, né? Tantos desafios que a educação ainda tem, que a gente, ao sair de casa, ir, né, à frente de alguns alunos em uma escola, numa turma, a gente chega em casa esgotado, tantos desafios. Mas talvez, se a gente ficar centrado nisso, a gente não consiga também ver o percurso positivo, lindo, maravilhoso, que também possa, talvez, existir na Holanda. E aí, agora, eu também tiro esse talvez, porque eu entendo também que a Holanda é, sim, um lugar lindo, maravilhoso, que, claro, num primeiro momento nos desafia, porque é muito mais fácil, talvez, pensar uma prova, um tempo, um espaço, né, condições favoráveis, mas não é o que nos é possível hoje. Então, o que a gente pode, para além de ter a consciência dos nossos desafios, de que está difícil, de que talvez a música não está sendo contemplada, de que eu não tive formação, né, o que a gente pode, para além disso, bom, daqui para frente, o que eu, enquanto aluno, enquanto professor, enquanto alguém que é voltado para essas questões, posso pensar, então, de possibilidade dentro da Holanda, que é a nossa realidade hoje. Então, para além de ficar, às vezes, remoendo, e é bem a palavra que essa mãe coloca, né, se a gente permanecer o tempo todo remoendo essas dificuldades, a gente não vai conseguir viver as belezas que também tem na Itália, e tem, né? A gente sabe que a homogeneidade hoje não nos traz muita coisa, mas essa heterogeneidade de alunos, de dificuldades, de desafios, ao mesmo tempo que nos trazem dificuldades, também nos impulsionam a pensar outras formas, outros jeitos, de nos qualificarmos, de buscar talvez estudos, parcerias, que talvez na Itália a gente não faria. Então, é um pouco isso que eu queria, acho que deixar de mensagem final. A gente sabe que não está num terreno tranquilo, em ótimas condições, mas eu estou entendendo aqui todos nós que estamos aqui discutindo, e quem não está, e que também faz parte dessa rede aí de pessoas que pensam a área da educação, são pessoas comprometidas, e é a gente que tem a possibilidade de fazer alguma coisa, porque a Holanda está aí. Ou a gente fica na Holanda, talvez, remoendo, ou a gente fica na Holanda pensando formas, né, de ver positividade. Então, era um pouco isso. Eu vou passar para a Luciana, para ela fazer suas considerações finais, em função do horário também. A gente vai, infelizmente, encerrando. Vou passar para a Luciana, depois eu finalizo, tá bom?
Obrigada, Silvana. É bem isso que você fala mesmo, né? E só para deixar claro, quando eu falo da escola pública e tal, eu não estou querendo, na verdade, falar mal, nem muito menos dos professores, né? Porque realmente, às vezes, as condições de vida, de trabalho, não são as ideais, né? O professor, ele não se forma só na faculdade, né? A formação é continuada, né? E às vezes não há muita a condição propícia para isso. E o professor, ele tem que lutar, brigar por esse espaço, né, de formação, de encontro, né, de tempo, aquilo que o La Rossi fala no início, né, a gente precisa de tempo, né, de tranquilidade para escutar o outro, para se escutar, para saber o que a gente quer, o que a gente pode fazer. Então, acho que uma lição que fica disso é que a gente precisa um pouco lutar para diminuir um pouco esse ritmo exageradamente acelerado que a gente vive, e que a gente possa passar essa tranquilidade para as crianças também, porque as crianças também ficam muito agitadas. Quanto mais nós adultos, estamos agitados com a vida agitada, a gente, né, acaba que tudo fica uma bola de neve. Então, acho que a reflexão é essa. Se não está nesse momento sendo possível, realmente é uma avalanche de coisas na vida de todo mundo, mas a gente tem que pensar o que a gente quer. Se a gente quer viver desse jeito, a gente quer transformar isso. Né? Então, é isso, vamos fazer o que a gente pode, né? E juntos sempre, porque é na coletividade que a gente faz as coisas acontecerem, né? Tentando vislumbrar. Eu acho que o de melhor que uma formação pode oferecer, né, é fomentar essa capacidade criativa de pensar um futuro, pensar uma escola, pensar uma formação melhor para todas e todos e todos nós. Né? É isso, Silvana, muito obrigada. Obrigada, meninas, obrigada, Ágata. Adorei estar aqui com vocês. Agradeço muitíssimo, viu? Meninas, eu vou pedir para quem das três está responsável pelo formulário para soltar nos comentários. E aí eu vou pedir para que vocês também façam suas breves considerações finais, já que é a nossa última web discussão, tá bom? Eu vou deixar para vocês quem quer começar, tá bom? Gente, eu queria agradecer a vocês por todos que puderam participar das lives, até quem pôde menos, não teve como ir em todas, mas que estavam comentando, que estavam dando retorno para a gente, preenchendo os formulários, mandando as mensagens fofas que a gente lê e agradece muito, porque incentiva a gente a planejar outros projetos vinculados à internet para agregar outras pessoas que, às vezes, não têm contato, não estão em Angra, mas que estão em outra faculdade, em outra cidade, em outro estado, em outro país, e eles podem saber um pouco mais sobre a inclusão, sobre a diversidade que tem na inclusão, que a gente pode, sim, trabalhar, pode ser feito. Eu queria agradecer do fundo do coração a todo mundo que pôde participar, todos os professores, a professora Silvana por ter me aceitado como voluntária nesse projeto. Muito obrigada. Muito obrigada por ser minha orientadora também, que com certeza me encontrei na inclusão. E estou muito feliz aqui, pretendo que tenha outros projetos para a gente poder participar, mais divertidos ainda, e presencialmente também, que é o que a gente sente muita falta. Muito obrigada também, professora Luciana, por ter participado hoje. Ágata, maravilhosa em todas as lives, em todas, nem a gente estava em todas, mas ela estava. Eu queria agradecer muito a todos vocês, tá? Obrigadão. E as meninas também, pelo sufoco que a gente passa, que só a gente passa naquele grupo. Muito obrigada, gente. Então, vou falar. Eu quero agradecer também à professora Luciana, né, responsável pela live de hoje, a todos os professores que já passaram por aqui, a professora Silvana, pela oportunidade, né, com esse projeto maravilhoso, as meninas, a Ágata, e agradecer a todo mundo que pôde participar de alguma da live, né, para poder obter mais conhecimento sobre a inclusão, poder espalhar, né. Então, é só um momento, só um aprendizado de muitos outros que a gente pode buscar, muitos outros que a gente pode, né, para se aprofundar mais, né, e que a gente pode se botar em prática, né, ter a experiência dentro da escola, vivenciar tudo que a gente aprendeu aqui. Que agradecendo a Silvana, né, por essa oportunidade desse projeto. É importante, né? A gente pensar em inclusão é muito importante, né? Agradecer as professoras
E todos aqueles que assistem as nossas lives, né, que disponibilizam, como a Silvana falou no começo, sexta-feira à noite é complicado, mas muito obrigado por vocês doarem esse tempo de vocês, né, por uma causa que é muito maior do que a gente, muito maior do que o nosso projeto. Assim. A gente tenta fazer um pouquinho, mas acho que conseguindo, né? Muito obrigada a todos os professores que passaram aqui também. Luciana hoje, muito obrigada. Ágata, muito obrigado. É isso. Bom, pessoal, eu também sou só gratidão. Nós finalizamos, então, hoje essa dinâmica de sextas-feiras, nessas lives. Primeiro, então, agradecer a Luciana muitíssimo. Acho que ela brilhantou esse final, fecha com chave de ouro, é o que a gente vem discutindo, e, sobretudo, traz a música, a sensibilidade para pensar, para nos tornarmos pessoas melhores, mais criativas, e é tudo o que a área da educação e da educação especial, da inclusão precisa. Então, muito obrigada mesmo, assim, por ser uma colega excepcional, coordenadora agora do curso de pedagogia, e por estar aqui com a gente nessa sexta-feira à noite. Então, gratidão tremenda, muito obrigada. E depois também agradecer a todos que nos acompanharam hoje, em outros momentos, em outras sextas-feiras, agradecer as meninas. Eu vejo professoras, pedagogas desabrochando, sobretudo voltadas para as discussões da inclusão, preocupadas. São alunas que estão produzindo agora, semanalmente, atividades originais em Libras, para que posteriormente a gente possa disponibilizar as escolas, para que mesmo escolas sem alunos surdos possam também ter vivências com relação a Libras, que é a segunda língua oficial do Brasil, e que muitas vezes a gente não sabe, não conhece, né? Então, são alunas que, de forma criativa, Luciana, vem pensando semanalmente atividades para que depois possa ser um material rico para que os alunos e os professores possam trabalhar nas escolas. Então, eu vejo, sim, meninas desabrochando, professoras desabrochando, e o meu coração se enche de orgulho. A ideia das lives eram muito no sentido de que elas pudessem vivenciar, e eu estou finalizando, então, essa trajetória, entendendo que o dever foi cumprido, de que mais do que buscar refletir com diferentes pessoas, elas se desafiaram. Então, e acho que como professora, né, na formação no Instituto, esse era o meu maior objetivo, e eu acho que finalizo muito feliz, vou finalizar a semana muito feliz, porque foi um desafio, a gente se desafiou. Então, pensar em lives, a gente nunca fez isso, né? Então a pandemia nos desafiou, e aí a gente ou fica, talvez, né, lamentando a Holanda que se apresentou pra gente, ou a gente pensa, poxa, o que a gente vai fazer com essa realidade? E aí tá aí, não fiz nada sozinha, as meninas fizeram por mim, eu apenas estive aqui mostrando, falando, os momentos que eu pude, mas elas estavam por trás disso. Então, muito obrigada. Acho que a gente aposta em professores nesse sentido. Então, estou muito feliz. Agradeço a todos que puderam nos assistir, que deram o seu tempinho, né, Luciana? A gente tem falta de tempo, né? Então, quem veio, escutou, buscou refletir, então, doou um pouco de seu tempo. Então, muito obrigada. A gente finaliza, então, essas web discussões. Peço, então, que todos respondam um formulário. Caso alguém tenha alguma dificuldade nas lives passadas com o formulário, peço que também entre em contato. Nos comentários aí a gente pode deixar algum e-mail. Meninas, podem deixar algum e-mail de vocês, o meu também, nos comentários, por favor. Quem tem alguma dificuldade pode entrar em contato. Tudo bem? Então, a gente finaliza. Luciana, mais uma vez, obrigada. Meninas, a Ágata, que eu não posso deixar com centralidade de agradecer, porque é uma pessoa maravilhosa, uma profissional excepcional, sempre disposta a todo momento, amor à camiseta, amor à causa. Então, nada disso também seria possível, eu não ficaria de coração tranquilo
se a live também não pudesse ser acessível às pessoas surdas. Então, nossa prática não pode ser diferente da nossa teoria, né, Luciana? Então, só foi possível pela Agatha estar aqui, então, muito obrigada. As meninas colocaram aí, acho que nos comentários, o nosso e-mail, qualquer coisa entre em contato. Agradeço e desejo que a gente possa se encontrar em outros espaços para permanecer discutindo, né? Porque as lives finalizam hoje, que o debate vai finalizar. Então, agradeço muitíssimo e permaneço no desejo de que a gente possa se encontrar em outros espaços, tá bom? Muito obrigada, pessoal, e tenham todos uma boa noite.